Então aqui em Bela Vista de Minas é também um dos nossos alvos de oração. Nós queremos expressar essa igreja de vencedores por onde quer que nós andamos. E eu e você já tivemos vitória sobre o pecado, amém, irmãos? Pastor, mas eu tenho que me preocupar com o pecado? Romanos diz que você já está morto para o pecado, mas ao mesmo tempo precisamos vigiar para não cair em tentação. E Jesus nos mandou orar e vigiar, não é verdade? Então nós oramos a partir do descanso de Deus, mas também vigiamos, porque sabemos que há uma carne em nós que milita contra as coisas do Espírito. Então o tempo inteiro nós estamos no descanso, mas também na vigilância. E eu queria compartilhar com você no Romanos capítulo 5, verso 20, a respeito de duas leis. Diga comigo, duas leis. Diga comigo, a lei da vida e a lei da carne. A lei da vida aponta para o Espírito, e a lei da carne aponta para a lei do Velho Testamento. Então nós temos aqui em Romanos o texto que diz, capítulo 5, versículo 20, eu não mencionei o versículo 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, diga, abundou o pecado. O que aconteceu onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Aleluia. Feche seus olhos, vamos pedir que o Senhor fale conosco, peça espírito de sabedoria, de revelação, um pleno conhecimento do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta obra maravilhosa em Bela Vista de Minas. Obrigado, Senhor, por esta igreja cheia do Espírito Santo, pela presença, glória e Filho de Deus que se manifesta nesse lugar. Profetizamos células vivas, profetizamos, Senhor, um povo tremendo, cheio da glória de Deus, testemunhos do poder de Deus se manifestando nesta cidade. Eu quero declarar que onde os meus irmãos andarem aqui, as pessoas testemunharão de Cristo na vida deles. Diga assim, Senhor Jesus, eu ando pelo Espírito, eu vivo debaixo da graça de Deus. Alguns irmãos não vivem debaixo da graça de Deus. Por esse motivo, eles andam na carne. Eles andam numa lei que não é a lei do Espírito. Eles estão sempre preocupados com o que fazer, como agradar a Deus, como se comportar bem. E a Bíblia chama isso de carne, a Bíblia chama isso de lei. Mas pastor, então por que Deus deu a lei? Ora, Deus deu a lei porque sem a lei você não tem conhecimento do pecado. Então vamos dar um exemplo. Se você está aqui na BR, vai até Belo Horizonte, vice-versa, você encontra na rodovia os sinais de limite de velocidade, não é verdade? Se não houvesse sinais, qual seria o limite? Então não teria limite. Então você não saberia qual é o limite da velocidade. Mas uma vez que tem o limite, se você ultrapassá-lo, então você infringiu a lei. Quem está compreendendo? Você entendeu por que Deus deu a lei? Deus deu a lei, como diz o apóstolo Paulo aqui em Romanos, capítulo 5, sobreveio a lei para que aparecesse, avultasse a ofensa. Então, sem a lei, eu e você não saberíamos o que pode e o que não pode, o que se deve fazer e o que se não deve fazer. Então não despreze a lei, mas se você viver por ela, você vai viver uma vida angustiosa, uma vida debaixo de condenação. Por quê? Porque eventualmente você vai ultrapassar o limite, eventualmente você vai pecar, e quem vive debaixo da lei vai ser escravo do pecado. Mas graças a Deus, porque conhecemos a graça de Deus. Aleluia! Essa graça nos alcançou, ela nos conquistou. Pastor, então nós desprezamos a lei? Não. Você anda num nível superior ao nível da lei. Aleluia. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vamos dar outro exemplo. Você entra num restaurante, vamos supor que isso aqui fosse um estabelecimento comercial, restaurante. E lá no restaurante tem uma placa
dizendo, proibido fumar. Eu pergunto, aí tem lá, artigo municipal, lei municipal, tal. Isso é uma lei, sim ou não? Essa lei, ela é para você? É para todos do estabelecimento. Mas você está se importando com ela? Não. Por quê? Porque você não fuma. Não faz parte da sua natureza. Portanto, a lei existe, mas você vive num nível superior. Aleluia! Então, assim são os filhos de Deus vencedores. Eles não estão aí o tempo inteiro. Ai meu Deus, estou preocupado porque será que eu vou infringir a lei? Não. É como Jesus falou, a lei diz, não matarás. Mas eu digo para você, ele anulou a lei? Não, ele colocou o padrão da nova aliança, é muito mais superior. Você não está andando pela rua pensando em matar alguém. Por quê? Você não vive por essa lei, você vive pela lei da vida. Aleluia. Então, sobreveio a lei para que avultasse ofensa. Quem entendeu o propósito da lei? Entendeu? O propósito da lei, ela funciona para, como diz o apóstolo Paulo, parricidas, homicidas e aqueles que vivem à margem da sociedade. Se você viver à margem de Cristo, você vai precisar da lei. Por quê? Porque você vai praticar toda sorte de coisas ruins. Mas nós que nascemos de novo, nós vivemos por outra lei. Nós vivemos pela lei do Espírito e da vida. Nós vivemos pela lei do amor. Aleluia! Então, essa lei daí, ela funciona para todos. Mas eu e você vivemos num padrão superior. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí o apóstolo Paulo diz, mas onde abundou o pecado, quer dizer, aonde teve muita incidência de pecado. Qual que é a conclusão de alguém que transgrediu, Elias, muito a lei? Ele vai ser muito punido, não é? Então, aonde abundou o pecado, toda sorte de coisas erradas, malignas, carnais, o que passaria na cabeça dessa pessoa? Não tem mais chance para mim. Como que eu vou sair dessa condenação? O que é que eu vou fazer para ser livre dessa situação? E a Escritura diz que aonde abundou mais pecado, Deus manifestou mais graça. Então é o seguinte, foram várias transgressões, vários erros que a pessoa cometeu. E aí a boa notícia de Deus, que é o Evangelho, diga aleluia! Aleluia! O Evangelho é uma boa notícia. E você não é pregador de más notícias, você é um pregador de boas notícias. Aleluia! Você vai trabalhar levando boas notícias para as pessoas do seu trabalho. Aleluia! Você vai andando aqui na cidade levando boas notícias. Você está aí na igreja para levar boas notícias para os irmãos. Aleluia! Sabe aqueles que chegam até nas nossas células e eles têm tanta convicção de pecado, que erraram tanto, que mentiram tanto e que desperdiçaram a oportunidade, eles falam: ah, Fabrício, por que eu vou estar aqui na igreja se para mim não tem mais solução? Aí você fala para ele: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Quer dizer, você vai receber uma dosagem poderosa da graça de Deus. É isso que o Paulo está dizendo. Ele não está sugerindo para alguém pecar. Não. Ele está sugerindo para você experimentar o remédio. E o remédio de Deus, nesses dias, nos dias da nova aliança, nos dias do Novo Testamento, não é o juízo, é a bondade. Aleluia. Nos dias da lei, o remédio era o juízo. Então, a alma que pecar, esta morrerá. Aquele que transgredir a lei será apedrejado. Mas o que Jesus propôs? O que ele veio trazer? Ele veio trazer o Evangelho. E o Evangelho são as boas notícias. Então, qual é a maneira hoje de Deus corrigir pessoas? É constrangendo você. Não é mais disciplinando você. Pastor, mas o pai disciplina o filho que ama, diz o autor de Hebreus. Mas você sabe que a maneira que Deus mais usa para disciplinar você, diferente do que você pensa, não é a vara, é o amor. Amém. O amor te constrange. Sabe aquele negócio assim, que você não merecia,
mas Ele vai te dar mesmo assim. Aí você fala assim, dá vontade de você falar, mas agora eu fiz isso e ainda vou receber? Aí você fica tão constrangido que nunca mais faz. Você já teve essa impressão? Esses dias um irmão até veio testemunhar, está conosco há muito tempo, é um líder precioso. E aí ele procurou o pastor do prédio dele, lá em Belo Horizonte. Nós temos vários prédios lá e o pastor estava me contando, né? Foi na hora do dízimo das ofertas. E aí ele falou, pastor, posso dar um testemunho? Ele se chama Rogério Honorato, esse irmão. Aí ele falou, pode. Aí ele falou, pastor, eu estou aqui para testemunhar que esse mês eu não dizimei. Aí o pastor falou, nossa, mas vamos ver onde vai terminar esse testemunho, né? Eu falei, será que é testemunho de bênção? Aí ele falou, pastor, esse mês eu não dizimei e eu não vou conseguir dizimar, tive problemas lá de saúde na minha casa e tal. Eu falei, tudo bem, irmão. E qual que é o testemunho? O testemunho, pastor, é que quando eu fiz isso, o que eu já estava esperando? Eu já estava esperando a correção. Eu já estava esperando que seria o pior mês. A esposa dele tem uma loja, ele trabalha como gerente. Ele falou assim, pastor, eu estava esperando já a hora de alguma coisa pior acontecer. Do tipo o carro estragar, meu patrão mandar embora. Naquele mês, foi o mês passado, mês de junho. E aí, sabe o que aconteceu, pastor? Foi o mês que a empresa da minha esposa vendeu mais. Foi o mês que o meu patrão resolveu me dar um aumento. Aí, pastor, eu fiquei muito sem graça. Porque eu estava esperando a vara e recebi a bênção. Eu estava esperando a disciplina e recebi o amor. Essa é a maneira como Deus disciplina os seus filhos. Ele constrange você. Ele te abençoa mais quando você merece menos. Ele faz mais para aqueles que merecem menos. O nome disso é graça de Deus. Por isso o apóstolo diz que aonde abundou o pecado, onde teve mais erro, onde teve mais coisa atravessada, errada, ali manifestou-se mais a graça de Deus. Por isso o pecador não volta a pecar quando ele conhece a graça de Deus. Diferente de algumas igrejas pensam e nos criticam, porque nós ensinamos o evangelho da graça de Deus. E eles falam, pastor, você tem que falar mais da disciplina. Você tem que falar mais da correção, que Deus vai pesar a mão. Não, Deus não vai pesar a mão, porque Ele já pesou sobre Cristo, cravando no Calvário. Deus não vai pesar a mão sobre o pecador, porque Ele veio para trazer alívio para o pecador. Salvação, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. O diabo é que veio para pesar a mão, matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida e vida da qualidade, a vida que Deus vive. E Ele vive em abundância. Quantos querem a abundância do Senhor aqui? Então você precisa compreender que há dois princípios de vida. Digo, o princípio da vida e o princípio da carne. O princípio da vida é andar pelo Espírito. Você ouve de Deus, você alimenta de Deus, você congrega na casa de Deus, você está no meio da família de Deus. Eu vim com o Juan, que é um discípulo, também um seminarista ali, o Samuel, que inclusive trouxe aqui alguns dos materiais. Se você às vezes não tem acesso aos nossos livros vem até você. Eu sei que o Fabrício é uma pessoa que gosta muito de leitura, vejo ele sempre lendo, buscando e tudo. Então trouxemos alguns materiais ali para você. E viemos na comunhão, 3 horas, né? E não terminamos o assunto não, o assunto ali no meio do caminho, nós vamos fechar na volta. Por quê? Porque você vive a vida da família de Deus. A vida do Espírito. E essa vida do Espírito te guarda, sabia? Te guarda, te abençoa, te protege. Eu estava contando com o Juan uma coisa que aconteceu agora, nesse final de semana. Eu chamei um profissional para arrumar uma caixa d'água lá num dos prédios, e ele me cobrou 3 dias de serviço. Eu falei, tudo bem, vamos combinar, vou pagar para o senhor, venha tal dia. Ele não veio, aí eu precisava do serviço, aí eu chamei um irmão da igreja, que eu nem sabia que trabalhava com isso, ele que ofereceu lá no grupo do WhatsApp.
Aí foi, irmão, aleluia. Estou precisando mesmo essa semana, inclusive eu orei ao Senhor para Ele enviar anjos para abençoar a igreja. Isso é um anjo de Deus enviado para abençoar a igreja. Aí ele foi lá, olhou, falou: não, pastor, aqui eu não gasto nem 30 minutos de serviço. O que é isso, irmão? O outro falou que 3 dias. Pastor, você nem vai precisar dessa caixa d'água aqui, que o sistema já está ligado aqui, e outro negócio, tirou a caixa d'água. Quando eu cheguei lá, já estava pronto. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque você vive a vida do corpo de Cristo, a vida da igreja, anda pelo Espírito. Pastor, eu quero andar pelo Espírito. A Bíblia diz que existem maneiras de você andar pelo Espírito. Continue, por favor, comigo no capítulo 5 de Romanos e no versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, está vendo? Diga o pecado, morte. Todas as vezes que alguém escolhe o pecado, o resultado vai ser morte. Mesmo que ele seja um filho de Deus, vai ser morte. Porque o salário do pecado, diz Romanos 3,23, o salário do pecado é a... Por isso não escolha o pecado, não vale a pena. Não vale a pena. Corra dele, fuja dele. Em toda ocasião, vigie, discipline a sua carne. Não brinque com o pecado, porque o pecado é algo destrutivo. Para resolver todos os problemas, Elias, Deus falou. Por exemplo, para criar o mundo, Deus falou. Para organizar o caos, Deus falou. Mas para resolver o problema do pecado, Ele teve que enviar o Filho. Olha a diferença da gravidade. Se para resolver o problema do pecado bastasse Deus falar, por exemplo, não haja pecado. Não, mas não bastava isso. Ele teve que enviar o seu próprio Filho. Está vendo a gravidade do pecado? Não brinque com ele. O pecado continua destruindo famílias, casamentos, igrejas, trabalho, filhos e pais. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fugir do pecado. Diga, fugir do pecado. Fugir do pecado. Mas o pecado na sua vida agora é um acidente. Você não acorda planejando o pecado. Aquele que planeja o pecado, a Escritura diz que ele não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Ele não fica maquinando mal. Mas o mal está aí, porque Jesus nos ensinou a orar para sermos livres do mal. Gente maligna, perversa, que está planejando destruir você, com inveja de você, da sua família, daquilo que Deus tem te abençoado. Pastor, eu estou sofrendo perseguição por inveja. Dê glória a Deus. Sabe por quê? Você está no caminho certo. Porque Mateus capítulo 5 diz que vão perseguir aqueles que são profetas de Deus. Aleluia. Vão perseguir aqueles que são abençoados por Deus. Se alguém está te perseguindo por inveja, você está no caminho de quem tem o favor. Quem tem o favor vai ser perseguido. Então, fica de baixo, não coloque culpa nessas pessoas. Elas não sabem o que fazem. Você é alguém abençoado. Aleluia. Deus está falando isso aqui para alguém que está sofrendo perseguição na sua casa, na sua família. Perseguição, falação, crítica. Porque Deus tem te abençoado. Quer dizer, persevera no Senhor. Persevera no Senhor. Você está no caminho certo. Aleluia. Não desanime da vida da igreja. Não desanime da sua célula, não desanime aqui da congregação, porque dia após dia o Senhor vai te acrescentar. Aleluia. O Senhor vai te dar direção, Fabrício. O Senhor vai te dar clareza nos seus negócios. O Senhor vai te dar a equipe que você precisa, o próprio Senhor vai trazer. Ele vai dar ordem para que pessoas venham para estar com você, para te ajudar, para te auxiliar. E aqueles que você menos imagina, que tem menos conhecimento, eles vão ser usados por Deus. Aleluia. O Senhor vai dar ordem a anjos de Deus que te auxiliam. Esses anjos são quem, pastor? São seres celestiais, não são pessoas. Que confortam a sua alma como anjo de Deus. Aleluia. Sabe aquelas pessoas que confortam a sua alma, abençoam você? É dessas que você deve ficar perto. É daquelas que te trazem paz, alívio na alma, descanso. Pastor, mas tem gente que me angustia. Não fique perto. Não tenha comunhão. Não traga para a sua intimidade. A Escritura diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia. A sua aliança não é para todos.
A sua aliança, a sua intimidade é para aqueles que têm temor, quer dizer, respeitam você, valorizam a sua pessoa, valorizam a sua palavra, valorizam o seu trabalho. Essas pessoas é que devem fazer parte da sua intimidade. Alguém diz amém? Mas o texto diz a maneira como você pode andar no Espírito. Assim como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. Aleluia! Diga: a graça de Deus reina na minha vida, na minha casa, na minha igreja. A graça de Deus reina na minha vida. Ela governa a minha vida, ela governa a minha casa, ela governa os meus filhos, ela governa minhas finanças. A graça de Deus reina na minha vida. Coloque na sua cabeça e diga: Senhor Jesus, a graça de Deus reina na minha vida, governa a minha vida, governa a minha casa, o meu trabalho, as minhas finanças. Em nome de Jesus. Quem reina na sua vida é a graça de Deus. Não é o pecado, não é a lei, não são as outras pessoas que vêm para governar a sua vida. Você não pode ser governado pela opinião dos outros. Você tem que ser governado pela vontade de Deus. Aleluia. A vontade. Pastor, mas como que eu vou desagradar o fulano? Como que eu vou desagradar a Beltrana? Se você não escolher agradar a Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas não te serão acrescentadas. Mas se você já escolheu o reino de Deus e a sua justiça, a Escritura te promete que todas as demais coisas te serão acrescentadas. É por isso que você está aqui no primeiro dia da semana, buscando a Deus, consagrando a sua semana, abençoando a sua casa, levando favor para a sua família. Muitos têm sido abençoados por causa de você. Aleluia. Muitos têm sido abençoados por causa desta obra. Aleluia. Muitos têm sido abençoados por causa do Evangelho. Aleluia. Você não percebeu que você é uma pessoa abençoada na sua casa? Aleluia. Você não percebeu que quando eles têm um problema, eles vêm procurar você? Eles te pedem oração, eles te criticam. Mas quando alguém tem um problema, eles te ligam pedindo oração. Quando tem alguém enfermo, eles pedem oração. E quando eles pedirem, ore. Não acuse, não condene, não tape pedras, não jogue na cara deles. Porque você é alguém gracioso. Aleluia. Reina a graça na sua vida. Reina a graça nos seus negócios. Reina a graça. Porque aonde o pecado reinou, o resultado é morte. Aonde o pecado reinou, o resultado é morte. Por isso, não tem ninguém bem sucedido debaixo do reino do pecado. Ele pode até parecer bem sucedido. Você olha para aquela pessoa e parece que ela tem dinheiro, mas ela só tem dinheiro, a família está destruída. Você olha para aquela pessoa, ela tem boa aparência, mas na verdade está carregada de demônios, não tem paz nem para dormir. E você deita e logo pega no sono, porque o Senhor te faz repousar. Quantos que hoje, no culto lá pela manhã, eu orei com uma moça que é modelo profissional, lá em São Paulo. Ela veio passar uma semana em Belo Horizonte, a mãe levou no culto hoje. Primeira vez, eu orei com ela, o Senhor me falou, não consegue dormir, está à base de remédio, tá, mas você vê uma pessoa de fama, uma pessoa que tem uma profissão lá gloriosa. Então, a morte está reinando, mas sobre a sua vida a graça de Deus está reinando. Você não percebe que o Senhor está alinhando coisas para te abençoar? Glória a Deus. Você não percebe que Ele está alinhando situações para te favorecer? Nesses dias eu percebo claramente Deus alinhando situações para me abençoar. Aleluia. Deus alinhando pessoas, conversando a seu respeito para te promover. O Espírito Santo me falou, prepara-te, porque eu estou preparando novos lugares para você. Eles vão chamar você para isso e para aquilo. Eu falei, por que, Senhor? Eu falei, então se o Senhor está dizendo, eu creio. Hoje eu já recebi 2 ligações. Pastor, assim, assado. Eu falei, eu já ouvi essa história antes, porque Deus não faz nada na terra sem falar antes com os teus servos, os profetas. Você é um profeta de Deus. Você ouve do Senhor. Você acha que você não ouve do Senhor? Mas você ouve do Senhor, sim. Aleluia.
E quando vem aquela coisa, você não é pego de surpresa, porque você no seu espírito já sabia. Porque você anda no espírito, você não anda na carne. Aleluia. Você não é alguém que fica planejando errar. Diga, o pecado é um acidente na vida do crente. Então, por exemplo, semana passada eu tive um pequeno acidente com o veículo. Então eu bati lá no veículo. Eu não saí de casa querendo bater, nem tampouco aquela pessoa que envolveu comigo no acidente também queria bater. Não, eu estava trabalhando, ele também. Foi de dia, foi um descuido. Então, quem está dirigindo pode se envolver em algum tipo de acidente. Nem eu quis, nem ele quis, mas aconteceu. Esse é um pecado na sua vida. Você não planeja o pecado, você não deseja o pecado. Pastor, mas e quando ele acontece? Você faz como eu fiz no acidente de trânsito. Você vai lá, conversa com quem você tem que conversar e toca a sua vida na direção do propósito de Deus. Você conversa com Deus, você pede perdão para o Senhor e toca a sua vida na direção do propósito de Deus, sem acusação e sem condenação. Aleluia. Porque a Escritura diz que na sua vida, fala comigo, reina a graça de Deus. Pastor, mas como que reina a graça de Deus? Será que a graça de Deus reina por alguma coisa que eu faço? Não pode ser, porque não seria graça, seria mérito, não é verdade? Se você é abençoado pelas coisas que você faz, então não é favor de Deus? Sim ou não? Se você então é abençoado por aquilo que você faz, a glória é toda sua. Mas se eu sou abençoado por aquilo que Cristo fez, a glória é somente dele. Aleluia. Aí isso se chama graça de Deus. Você mais não merecia, mas eu vou abençoá-lo. Ele não poderia ter tal coisa, mas eu vou dar para ele. Aí quando eu recebo, eu fico constrangido pelo amor de Deus que te envolve. Essa maneira de Deus preservar você. Ora, alguém que é cercado de amor, cercado de favor, ele não corre em direção ao pecado, ele corre do pecado, ele foge do pecado, e aí ele tem vitória na sua vida por onde quer que ele anda. Diga, na minha vida, reina a graça de Deus. Mas reina a graça de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5:21, pela justiça. Qual justiça? A justiça do homem, chamada justiça própria, ou a justiça divina, chamada graça? Se na sua vida a graça de Deus reina pela justiça própria, ou seja, por aquilo que você, não, pastor, olha, essa bênção aconteceu, ó, muita oração. Aí eu, ao invés de falar glória a Deus, eu falo glória a você mesmo. Não, porque eu orei muito, por isso aconteceu. A pessoa não percebe, mas o que ela está dizendo? Eu fiz para merecer. E aí alguns crentes até, eles gostam dessa expressão, não, eu paguei o preço. Então foi muito preço de oração, foi muito preço de jejum. Ele não está percebendo, mas ele está se enchendo de justiça própria. E aí Deus olha e fala, poderia receber muito mais. Eu gostaria de te abençoar muito mais. Mas se eu fizer, ele vai se encher cada vez mais de orgulho, não vai? Ele vai ter certeza, não, eu orei 10 horas e recebi essa bênção. Se eu orar 20, eu vou receber dobrado. Mas sabe o que acontece? Deus não pode abençoá-lo, porque senão ele vai continuar no erro. Quem está me entendendo? Não, eu fiz uma campanha de 7 dias e deu resultado. E aí ele fala, agora eu vou fazer de 14, porque eu vou ter um resultado maior. Aí Deus permite que ele se frustre, que ela se frustre, para compreender que ninguém será abençoado por aquilo que faz. Você é abençoado pela fé. Você é abençoado pela graça mediante a fé. Quem está entendendo, diga amém. Então, é dessa maneira que reina a graça, na casa do Azemar, na casa do Tiago, na casa do Fabrício. A graça reina pela justiça de Deus. Aleluia. Pela justiça de Cristo. Porque Cristo cumpriu toda a justiça, então eu sou abençoado. Pastor, mas eu sou abençoado sem fazer nada? Não, você é abençoado fazendo a coisa mais difícil para nós fazermos.
Crer. Somente crer. Eu sei que você gostaria de fazer mais alguma coisa, mas a coisa mais difícil para você é crer somente. Pastor, mas é crer e fazer mais alguma coisa? Não, você não entendeu. É só crer. Qual que foi a maneira que você foi salvo? Você foi salvo, segundo Efésios, por exemplo, diz que você foi salvo pela graça mediante a fé. E mais o que? E mais nada. Você foi salvo pela graça mediante a fé. Qual é a coisa mais importante que Deus fez por nós? Foi nos dar uma geladeira nova? Um carro novo? Te dar filhos ou esposa? Não. A coisa mais importante que Deus fez por você foi te dar salvação. Amém. Olha o raciocínio bíblico. Ora, Romanos 8,32. Ora, se Ele te deu a coisa mais importante, que foi a salvação, pela graça mediante a fé, como que Ele vai dar as menores? Pela graça mediante a fé. Amém. Romanos 8,32. Ora, se Ele nos abençoou dessa maneira com a coisa mais difícil, que foi a salvação, e para obtê-la você simplesmente creu, como é que Ele vai te dar o fogão novo? Pela graça mediante a fé. Como é que Ele vai te dar a cura? Pela graça mediante a fé. Colossenses capítulo 2 e versículo 6. Assim como recebeste a Cristo, assim também andai nele. Como você recebeu a Cristo? Fala comigo, pela graça mediante a fé. Efésios 2,8, né? É 2,8? Não, é 8 ou alguma coisa. Então, pela graça mediante a fé. Então, você recebeu. É 2,8, olha para mim, Elias, por favor. A Escritura diz que isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, você recebeu a Cristo, é isso mesmo? Efésios 2,8, obrigado. Você recebeu a Cristo pela graça mediante a fé. O que Colossenses 2,6 fala? Assim como recebeste a Cristo, assim anda com Ele todos os dias da sua vida. Hoje, amanhã, depois, ano que vem, daqui 10 anos. Então, eu recebi pela graça mediante a fé. Como que eu vou obter todas as outras coisas? Da mesma maneira. Fazendo o que, pastor? A coisa mais difícil para você: esperando em Deus, aguardando no Senhor. Fazendo o que mais? E perseverando nessa fé. Lucas 18 diz: quando o Senhor voltar, acaso achará esse tipo de fé na terra? A fé que espera, a fé que confia, a fé que aguarda, a fé que confessa, a fé baseada nas Escrituras. Então, você quer que a graça de Deus reine na sua vida? Quantos querem que a graça de Deus reine na sua vida? Então, viva pelo Espírito, ande pelo Espírito, valorize a obra do Calvário. Assim também a graça reinasse pela justiça, como eu lhe disse, para a vida eterna. A coisa mais difícil que o Senhor conquistou para nós foi a vida eterna. Romanos 8,32 afirma: ora, se Ele nos deu graciosamente, com Ele todas as coisas. Pegue, por favor, para mim Romanos 8,32 e vamos finalizar falando desta palavra. Aleluia. A Escritura diz: se você quer que a graça reine sobre a sua vida, você deve escolher andar pelo Espírito. E quem anda pelo Espírito, a promessa de Deus é maravilhosa. Jamais, 5 de Gálatas e versículo 16, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Eu sei que você aprendeu, talvez em alguma igreja, que você devia primeiro resolver o problema da carne, para depois servir a Deus, né? Isso é muito comum, né? Por exemplo, por que alguns não se batizam? Porque eles falam: não, pastor, eu estou fumando. O dia que eu parar de fumar, eu vou batizar. Olha o que ele está dizendo: eu consigo resolver os meus problemas, eu vou parar, e o dia que eu conseguir parar, aí eu vou permitir Deus me batizar. Está tudo errado. Não vai parar nunca. E para o bem dele próprio, tem que continuar fumando. Porque se ele acreditar nesse negócio, vai ser uma confusão na vida espiritual dele. Depois ele vai levar isso para dentro do casamento dele, do trabalho dele, de todas as coisas. Então, não é no dia que você tiver vitória sobre o pecado, é porque você creu
que tem vitória sobre o pecado. Aleluia. Esse pecador deveria falar diferente. Não, eu vou como eu estou. E Cristo é poderoso. Aleluia. Eu vou assim. Pastor, mas você me aceita fumando? A pergunta é se Cristo te aceitou fumando. Ele te aceitou? Sim ou não? Então aceita, né? Cristo te aceitou quando você ainda era pecador? Sim ou não? Então te aceita, né? Você precisa entender que primeiro é Cristo, depois a transformação. Aleluia. Você não come o peixe para depois limpá-lo, né? Você não limpa o peixe para depois pescá-lo. Você pesca o peixe primeiro, aí depois você limpa o peixe. Então, alguns querem limpar o peixe antes de pescá-lo, quer dizer, antes de ele estar na igreja. Não, traz ele para cá. E aqui o próprio Espírito Santo vai trabalhar. Aleluia! Traz ele para a célula. Aleluia! Está bêbado. É melhor eu bebo na célula do que eu bebo fora da célula. Aleluia! Ah, mas eu tenho uma convidar ele para o culto. Ele está caindo. É melhor eu cair aqui dentro do que cair lá fora. Porque aqui dentro alguém pode impor as mãos e expulsar o demônio e libertar do vício. É uma esperança. Não vamos impedir as pessoas que Cristo já aceitou. Pastor, mas aquele é um mentiroso. É o caloteiro. É melhor o caloteiro aqui dentro que o caloteiro lá fora. Pastor, mas se ele está aqui dentro, não deveria ser caloteiro. O apóstolo Paulo fala para os irmãos em Efésios: aquele que roubava, não roube mais, antes com as suas próprias mãos trabalhe. Ele está falando isso para quem? Não era para o ímpio. Ele escreveu na sua carta à igreja. Ele está falando para os irmãos da igreja. Porque ele sabe que a carne é fraca e aquele irmão, assim como um tem problema com a bebida, o outro com o cigarro, outros tem problema com a mentira, outros tem problema com a inveja, outros tem problema com a língua. Mas o apóstolo que conhecia Cristo falou: é melhor estar aqui dentro. Aqui dentro os problemas podem ser solucionados. Lá fora não há esperança nem para o ímpio, nem para o pecador, e nem para aquele que está afastado. É melhor estar aqui dentro. Aleluia! Nós vamos nos encher da graça de Deus para amá-lo. Aleluia! Diga: a minha vida está debaixo da graça de Deus. Pela justiça de Cristo, o nosso Salvador. A Escritura termina dizendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele tem a sua agenda, Rodrigo. Ele é que governa o seu trabalho. Pastor, mas deu errado. Até quando deu errado, Deus está planejando uma maneira de te abençoar. Aleluia! Eu estou vendo essa situação, né, que aconteceu comigo, esse pequeno acidente lá, batida, e eu falei: Deus está planejando uma maneira de me abençoar. Eu vou ganhar essa pessoa para Jesus. Chama Agnaldo o nome dele. Eu vou levar o evangelho para este homem. Pastor, mas e o prejuízo? Qual prejuízo, irmão? Deus é poderoso para fazer você superar a boa obra. Com Deus você não perde. Com Deus você não perde. Você pode achar que perdeu momentaneamente, mas ninguém perde. Deus não dá. Aleluia! Hoje pela manhã, lá no culto da cidade, um discípulo nosso chamado Tiago Madeira, que estava testemunhando, ele trabalha com um aplicativo lá nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos, ele e a esposa vieram passar aqui férias no Brasil. E ele estava dizendo que um amigo lá da comunidade, né, brasileira, que vive lá no estado onde ele mora, na Filadélfia, trabalha com construção civil, e uma pistola, lá eles usam muito. Aqui é parafusadeira, né? Mas lá é uma pistola de ar comprimido, né? E aí, ele estava passando na obra, essa pistola pesa mais ou menos 5 quilos. E ele estava de capacete, tudo armadinho. Mas alguém soltou a pistola lá, a pistola caiu na cabeça dele. A mais ou menos uns 3 metros. Foi suficiente para rachar o capacete e desmaiar o sujeito. E fazer um corte enorme na cabeça dele. Conclusão: ele ficou parado, parou de trabalhar. Você sabe, né? Os brasileiros reclamam muito, mas se você tiver um acidente aqui, o INSS vai cobrir você. Lá o Tio Sam não cobra você nem um dia, você ganha por hora. Parou de trabalhar, não tem dinheiro. Aí o Tiago falou: eu vou ajudar esse irmão. Nem é irmão, vou ajudar esse colega.
E aí, como é que faz? Ele trabalha de aplicativo, se ele parar de rodar, para de ganhar. E ele parou de rodar para ajudar. Um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas. Quer dizer, aí ele falou para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade. Eu vou servir a essa pessoa. E aí ele contou hoje, pela manhã, que ele fez isso, acho que por uma semana, teve que levar no hospital, teve que fazer isso e aquilo. E aí ele falou que nas próximas semanas, as corridas que vieram para ele foram corridas que foram equivalentes àquelas 2 semanas que ele ficou parado, servindo aquela pessoa. Gente abençoada é assim: até quando você pensou que deu errado, Deus está planejando alguma coisa. Fique de pé onde você está. Eu quero compartilhar com você, para nós finalizarmos, o que diz em Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Nós não permaneceremos no pecado. Por isso, se você hoje, porventura, está enfrentando algum tipo de luta, algum tipo de pecado, algum tipo de vício, eu quero dizer que o que vai tirar você disso, o que vai livrar você disso, não é o seu esforço, não é o quanto você medita no problema. Talvez te ensinaram que você devia pensar o problema, avaliar o problema, escrever o problema, anotar o problema. Mas eu nunca vi isso nas Escrituras. Na Bíblia eu vejo outra recomendação: deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo. Aleluia! Quer dizer, eu vou deixar esse problema nas mãos de quem pode resolver. E quem pode resolver esse problema é o Senhor. Eu não vou permanecer no problema, eu não vou permanecer no pecado, eu vou permanecer na graça de Deus. E essa graça vai providenciar de uma maneira divina, sobrenatural, para me tirar do problema, para afastar o mal, para curar a enfermidade, para trazer provisão. Às vezes eu fico falando, né, com a minha mulher, ela fala: você não fica preocupado com essa situação? Eu falei: quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino e agia como menino. Quando me tornei mais velho, mais experiente no Senhor, deixei as coisas de menino. Quer dizer, o Deus que trouxe a provisão no passado continua trazendo no presente e vai trazer no futuro. Se você lê as Escrituras, ele nunca falou com ninguém. Por que você seria o primeiro? Ele nunca falhou com ninguém. Você não vai ser o primeiro da lista, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E eu queria agora que você ministrasse ao Senhor. Nós temos aqui alguém que pode tocar o violão para nós orarmos, por favor? Se houver alguém, o ministro aqui, ou a irmã que ministra, não sei, tocar o violão para nós termos uma palavra de oração. Qual oração? Eu não vou permanecer no erro, no pecado, eu não vou permanecer na enfermidade, na angústia, na dúvida, eu não vou permanecer na ansiedade, porque eu sou dirigido pelo Espírito. E a vida que eu vivo pelo Espírito. E a graça, eu gostei dessa palavra aqui de Romanos: reinasse a graça. Pastor, o que eu devo orar? Você vai pedir para a graça reinar nessa situação. Você vai pedir: graça reina nessa situação. A graça não é uma doutrina, a graça não é uma pregação, a graça é uma persona. Ele é Cristo. Quando você chama Cristo para aquela situação, você será surpreendido. Feche seus olhos. O Abba, o Papai está planejando te abençoar. Você não veio aqui por um acaso. Você não veio apenas para ouvir a pregação. Você veio para ouvir Deus. Você veio para ouvir o Senhor. Você veio para ter a palavra de alívio, de segurança, de evangelho. Para nós ter para o teu casamento, para a tua casa, para a sua o Espírito do Senhor já te separou, já te separou, já te designou para que você
doce na vida.